Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Heraldo com mais uma aula Escola da Inteligência, adaptada, evidentemente, por conta dessa nossa condição de afastamento social. Muito bem, nós estamos na parte 1 do livro O Eu no Comando da Mente e vamos dar sequência então a esta aula. Espero que vocês acompanhem aí com o livro de vocês e que esteja tudo bem com vocês, certo? Aula 2. No comando de uma boa convivência. O que é preciso para que a convivência seja boa? Então vamos começar refletindo, né? O que é preciso para que uma convivência seja boa? Quem precisa estar no comando para que haja uma boa convivência? São duas questões muito importantes para a nossa vida, né? Imagine que conquistar uma boa convivência com seus colegas de classe seja como fazer uma viagem de carro. Então vamos imaginar uma viagem de carro. O que você precisa fazer antes de sair da viagem? Antes de sair de viagem, o que a gente precisa fazer? Pensem. Durante a viagem, você tem que prestar atenção em quê? O que essa comparação tem a ver com viver em sociedade? Você se lembra de alguma viagem que fez com amigos, em que teve que cuidar para ter uma boa convivência durante o tempo que desfrutaram juntos? É uma boa analogia, né? Uma viagem. Coisa interessante, coisa boa que a gente lembra, né? Mas tem toda aquela preparação antes, o durante e o depois da viagem. Muito bem. Assim como quando pensamos em viajar para construirmos uma boa convivência com as pessoas, são necessários alguns preparativos. Ao longo do percurso, o motorista precisa estar preparado para superar quaisquer incidentes que possam surgir, tais como furar o pneu, um animal aparecer na pista, buracos na estrada, etc. É preciso ainda estar atento às condições do veículo, verificar se o óleo, a água, combustível serão suficientes para chegar ao destino, entre outras coisas, né? Assim, as relações interpessoais assemelham-se a uma viagem. Para chegarmos ao destino da boa convivência, precisamos nos atentar a nossas condições internas, às interferências que possam surgir, ao estado do solo que percorreremos e principalmente às sinalizações que nos avisam, protegem, alertam e direcionam ao longo dessa viagem. Então, as relações interpessoais que falamos aqui são as relações que temos com os familiares, com os colegas, com as pessoas no geral. As relações não estão livres de variações climáticas ou de elementos não esperados, e as sinalizações podem estar em más condições. E para superar tudo isso, o motorista precisa estar preparado. Como estão as nossas emoções e as emoções do outro? Como essas emoções podem interferir nas relações que estabelecemos? Quais são os ruídos que têm interferido na comunicação? Estamos compreendendo as sinalizações ao longo do caminho? Conhecemos as normas de conduta que permeiam essa relação? Estamos preparados para quaisquer interferências que possam surgir? As condições são propícias para chegarmos ao destino? Essas são questões que precisamos considerar para chegarmos ao destino desejado, a boa convivência. Muito bem, alunos. Então, são questões importantes para que possamos ter uma boa convivência, né? Questões de como nós nos comportamos, como nós esperamos o comportamento dos outros, como estamos em condições, como estamos preparados psicologicamente para isso. Então são assuntos bem pertinentes, bem importantes. O que é importante então nessa viagem que nós estamos fazendo uma analogia com a nossa vida, comparando a nossa vida? É importante saber dirigir o carro. Em relação à boa convivência, é importante saber antes se posicionar consigo, conhecer suas limitações, potencialidades, saber dirigir suas emoções e pensamentos. Conhecer o veículo. Em relação à boa convivência,
Assim como precisamos conhecer a potência do veículo, como ele responde à aceleração, o limiar do breque, a potência do arranque, etc. Pois cada carro tem suas particularidades. Também precisamos estar sensíveis a como estamos interagindo um com o outro. Compreender que nossas reações podem ser diferentes das do outro. Verificar se está tudo em perfeito estado para a viagem. Saber qual será o destino. Em relação à boa convivência, estar consciente das suas intenções nessa relação, aonde se quer chegar. Muito bem. Conhecer as leis e sinalizações de trânsito é requisito primordial. Então aqui nós temos algumas figuras, né, que indicam como que nós devemos nos comportar no trânsito e saber o que acontece, né? Elas nos sinalizam para as condições do trânsito no geral. Em relação à boa convivência, considerar algumas normas de conduta que permeiam as relações também é requisito primordial. Nós temos que saber quando parar, né? Informar-se sobre o estado da estrada, buscando o melhor caminho para chegar ao destino, compreender o terreno emocional que permeia essa relação. É uma relação que está bem consolidada ou uma relação mais frágil? Quais são os laços estabelecidos, etc. Ficar atento durante a viagem às mudanças climáticas ou interferências na pista. Em relação à boa convivência, em que clima está essa relação? Está passando por algumas tempestades ou está tudo lindo, como uma tarde de verão? Quais são os ruídos, os obstáculos, as interferências que podem tentar interromper essa relação? Então, temos que estar atentos a tudo isso. Ok. Nós temos alguns combinados para essa nossa atividade de agora, pessoal. Alguns combinados que eles vão seguir o ano todo, que nós temos que ter nas nossas aulas e também nas nossas relações, né? Saber se expressar. Então, muitas vezes em nossos relacionamentos somos pouco compreendidos, pois apesar de acreditar que estamos sendo claros, devemos ter em mente que o que é óbvio para uma pessoa pode não ser para outra. Nas aulas, em especial, precisamos tomar cuidado ao expressarmos nossos sentimentos, opiniões, emoções e pontos de vista, pois a transmissão da nossa mensagem vai muito além das palavras. Ela é expressa também por meio dos gestos corporais, da entonação e volume de voz. Então, saber se expressar. Nós temos que saber nos expressar nas aulas, né? Não adianta nós chegarmos assim, todos nervosos, alterar o nosso tom de voz, começar a brigar, a chutar, que isso não é um bom relacionamento. E claramente nós demonstramos isso, né? O nosso gesto, o nosso corpo, ele demonstra o nosso estado de espírito. Saber ouvir. Somos seres únicos e percebemos tudo ao nosso redor de maneira singular, de maneira única. Surge daí um grande desafio, aprender a ouvir realmente o que o outro deseja dizer. À medida que exercitamos a capacidade de ouvir, vamos também exercitando a capacidade de nos colocar no lugar do outro, de buscar entender o que o outro pensa e sente. Saber ouvir também é muitíssimo importante. Outro quesito aqui importante, respeito. Vivemos imersos na diversidade. A natureza nos apresenta cada ser vivo, cada característica de um ser vivo ou não vivo como única, ímpar. Nossa sociedade é reflexo disto. Somos seres únicos, semelhantes, mas com características que nos singularizam. E, diante de cada peça que compõe a vida, como aprendemos a lidar com o diferente? Como aprendemos a lidar com o diferente, né? A resposta a essa questão está relacionada à nossa atitude, ação ou omissão, de reconhecer, aceitar, apreciar e valorizar as características e os direitos do próximo. Lembre-se, a maneira como lidamos com o outro é um reflexo de como lidamos conosco. Então, o respeito é fundamental. Sigilo. Vamos lá, o sigilo.
a preservação das informações confidencializadas a um certo indivíduo se configura como sigilo. No entanto, quando percebemos aspectos que são particulares ao outro, o que fazer com essas percepções? Eu me preocupo em preservar a imagem do outro. Isso tem tudo a ver com o sigilo. Sigilo é preservar em segredo as informações confidenciais dos outros que chegam até você. Então pense, isso acontece no nosso meio, na nossa sala de aula. Sigilo é importante, é confiança, né? Confiança é o outro quesito aqui também. O que é confiança? É acreditar que a ligação entre os membros do grupo, independentemente de suas semelhanças e diferenças, todos vão cuidar do conteúdo partilhado sem fazer mau uso ou tirar proveito, com más intenções dessa informação. Bem, pessoal, agora sabendo da importância dos combinados, vocês vão escrever ali resumidamente, né, cada um dos combinados que temos ali e fazer um desenho parecido com aqueles das placas da nossa viagem ali, né? Que tem a ver com confiança, respeito, sigilo e saber expressar, saber ouvir. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Fiquem em paz.